vem aí. 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, com o tema Gideões, ajude-nos a salvar os que estão sentenciados à morte. Gideões Missionários da Última Hora, Camboriú, o chão de missões. de 27 de abril a 6 de maio de 2019. Preletores, Renomados pastores do Brasil e exterior. Todos os ganhadores de alma da igreja primitiva eram batizados com o Espírito Santo. Esse é o poder miraculoso de Cristo, sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária. Mas Deus procura homens e mulheres, des missionnaires, de missionários, pour aller, para ir lá, parce que Dieu veut sauver. porque Deus quer salvar. Nesta noite eu glorifico o nome do Pai por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua santidade, por causa da sua sabedoria, por causa da sua autoridade, por causa da sua habilidade, por causa da sua capacidade, porque Ele tem, porque Ele pode, porque Ele reina, porque Ele sabe, porque Ele faz, porque Ele impera, Ele governa, é dele que vem, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que dá, é Ele que recebe de nosso louvor. abrilhantando nos louvores, banda Gideões e diversos cantores. O ódio lhes marcou, abençoado ele foi. Preciso me apaixonar, amar esta gente. Local, Ginásio de Esportes Irineu Borghausen e Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Cidade de Camboriú, Santa Catarina, no sul do Brasil. Maiores informações: DDD 47 3404 8700, WhatsApp 991 70 91 00, www.gideões.com.br ou através do e-mail radiovozmissionaria.oc@gmail.com. Faça já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. O chão de Deus, a semente do Evangelho, das boas novas de salvação, rompeu o chão de Belém do Pará e chegou no estado de Santa Catarina. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas e 2 minutos. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de
Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do que é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Com essa palavra que está registrada em 1 João 4, do versículo 1 até o versículo número 6, nós queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor e falar da nossa grata satisfação de estar aqui mais uma vez nesse estúdio de rádio para falar mais um pouco da palavra de Deus. Então, o jovem Will é o técnico ali dessa manhã, que está ali firme e forte. E aqui estou eu, o evangelista Elia Uller, para falar um pouco a palavra de Deus. O presbítero Fabiano tem uma prova em Itajaí, hoje não pôde vir. Tomara que ele tire 10, né? Se ele estudou, né? Tem pessoas que só oram, mas não estudam. Aí não adianta, eu tenho que orar e estudar. E ele estudou bastante, eu creio que vai dar tudo certo. E esperamos que o presbítero Ricardo esteja conosco depois das 10h20. Mas se ele não vier, nós estaremos aqui para falar um pouco sobre o discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Hoje a lição número 11, 17 de março de 2019. O tempo não para, o tempo voa, né? A vida segue. Então a gente já está aí passando da metade do mês de março, terceiro mês do ano. E é bom estar vivo, é bom estar com saúde.
e é bom sempre ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração agora para iniciarmos a nossa aula com a presença do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui a essa emissora nessa manhã de domingo, nesse dia 17 de março. Obrigado, Jesus, pelos nossos amados irmãos que acompanham conosco sempre. Obrigado, Pai, pela Tua doce e maravilhosa presença. Te agradecemos pela vida e pela saúde, pelo ar que respiramos, pela presença do Teu Espírito em nós, que se manifesta também através de nós. Abençoa o Will, que está ali na técnica. Abençoa o presbítero Fabiano, que está fazendo a prova. Abençoa o presbítero Ricardo, que estará vindo. E abençoa todos nós e todos os ouvintes, independente de onde estão, as condições em que se encontram, mas Tu sabes e Tu conheces. Tu podes nessa manhã trazer o bálsamo que alivia a dor do cansado, do oprimido, do aflito, daquele que se encontra amargurado, que está doente, que está em pecado, que está revoltado, que está decepcionado. Abençoa, Pai, curando os corações, tratando das emoções de cada um de nós. Tu és o estabilizador da Tua vontade em nós, estabilizador de todos os nossos temperamentos e desejos. Estende as Tuas mãos, canaliza a nossa vontade para ficar junto com a Tua doce vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o texto áureo está em 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática diz: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Então hoje vamos falar sobre esse discernimento de espírito, ou essa distinção de espírito. Esse espírito a gente tem que sempre analisar, porque há muitos espíritos no mundo, nesse sentido da palavra, como o espírito do erro, o espírito anticristo, né? O espírito da promiscuidade e assim por diante. Nós sabemos que por trás do que é mal está o maioral dos demônios, que é Satanás, né? A palavra Satanás quer dizer adversário, e a palavra diabo significa acusador. A gente já viu em outras revistas, mas é bom recapitular. Então a nossa batalha espiritual, ela continua, né, o nosso assunto aqui da nossa revista, lição 11. E hoje um dom que não deve faltar em uma batalha espiritual é o dom de discernimento de espíritos, em que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é capacitado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural a distinguir se o que está naquela pessoa é Deus, ou é um demônio, ou é meramente humano. Então são pelo menos essas três fontes que a gente precisa distinguir: Deus, os demônios ou o homem. Então a gente não pode colocar tudo dentro de uma categoria só, né? O problema é quando a gente acha que tudo é os demônios, tudo, né? Qualquer coisa que acontece é coisa do diabo, ou então tudo é Deus, né? É o Senhor que me revelou, e qualquer pensamento é o Espírito Santo que está falando, né? É outro perigo também que a gente corre. Ou então racionalizar tudo, é tudo coisa do homem, é o homem que é sem vergonha mesmo, é o homem que não tem vergonha para isso, e, né, o homem que eu estou falando aqui no sentido generalizado. Então a gente hoje vai entender, com base na palavra de Deus, sobre essas categorias e a importância de nós distinguirmos esse espírito, né? E às vezes a gente não precisa nem ter o dom de discernir os espíritos para desconfiar, porque Jesus disse: pelo fruto conhecereis. Ele está falando de distinção. Então desconfie até que se prove o contrário. Você não conhece a pessoa, fique com o pé atrás, porque hoje há um espírito de engano, e mais uma vez essa palavra espírito, né, pneuma, no grego pneuma, há um espírito de engano muito grande hoje, não é? A gente não, às vezes, fica confuso no meio de tantas informações
E eu vejo pessoas que simplesmente pegam as informações, principalmente das redes sociais, vão compartilhando sem ter certeza se aquilo é ou não verdade. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente começa a pensar primeiro qual é a fonte disso, não é? Das fake news, antes de a gente passar adiante. Porque senão a gente vai ficar também por mentiroso e isso não é legal. Tá certo? Então vamos continuar aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Atos dos Apóstolos 16, dos versículos 16 ao 22. Atos dos Apóstolos 16, dos versículos 16 ao 22. Diz assim o primeiro versículo: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Esse fato aconteceu em Filipos, uma cidade da Macedônia, a primeira cidade da Macedônia que Paulo chegou, depois que atravessou o mar, onde ele estava em Troade. E aí tinha uma moça que todos os dias procuravam em público, a elogiar Paulo e Silas. Esses homens que vos anunciam a palavra são verdadeiramente homens de Deus. E isso ela fez por muitos dias, elogiando eles. Aí nós vamos ver dentro desse contexto como que Paulo, pela sensibilidade do Espírito Santo, ele pôde identificar nessa moça que esse espírito que falava nela não era Deus, era um demônio. Não é? E isso que ela era uma moça bem conhecida, porque ela adivinhava, e isso dava lucro porque tinha pessoas que acabavam se aproveitando dessa habilidade dela para conseguir dinheiro. E agora Paulo e Silas chegam nessa cidade, aí a história começa a mudar. Então é basicamente esse contexto que nós vamos nos referir hoje na cidade de Filipos, que foi justamente a expulsão desse demônio que acabou levando Paulo e Silas para a prisão. Levaram uma surra bem daquela boa e depois de apanharem foram presos no tronco, naquela ocasião em que eles perto da meia-noite oravam e cantavam e o alicerce dos cárceres se moveram. Foi por causa desse milagre, dessa expulsão de demônios que isso aconteceu. Tá certo? A nossa introdução, estamos na revista aqui, diz assim: o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que por isso tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. Então a palavra dom significa presente, e nós temos uma listagem de 9 em Coríntios 12, mas tem mais dons, tem em Efésios 4, tem em Romanos 12, em outros textos como 14 de 1 Coríntios também aparecem especificamente outros dons, com mais definições, com mais especificidades daquele dom, mas aqui nós estamos tratando do dom de discernir os espíritos que está em 1 Coríntios 12 e 10. Que não é uma mera habilidade humana, é algo sobrenatural, é uma ferramenta que Deus dá para exercício de uma função dentro do ministério, principalmente na propagação do Evangelho. Então é um dom imprescindível porque
ele é um dom necessário e ele é um dom muito importante para o reino de Deus na terra. Então era importante nessa época, continua sendo e será enquanto Jesus não voltar, porque é um dom que vai permitir uma distinção, porque hoje está tudo muito parecido, né? E é óbvio que uma parte disso a Bíblia já alertava, e a gente tem que discernir isso pelo Espírito Santo. Ah, irmão Eliel, mas eu não tenho o dom de discernir os espíritos, mas alguma coisa dá pra gente notar, tá certo? E quem tem o dom é aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade espiritual, exatamente nesse contexto de distinção do que está sendo feito ou que está sendo falado, qual a procedência disso. Que às vezes existem manifestações que causam uma emoção forte, mas que pode ser coisa do homem, né? Ou meramente de um espírito maligno, por que não? Não é? A gente sabe que o demônio também tem poder, pode efetuar curas, pode fazer milagres, entre aspas, em truques. Isso a gente encontra em Apocalipse 13, sobre o falso profeta que faria fogo descer do céu na grande tribulação. A gente sabe que é pelo poder do diabo, e isso está na Bíblia. A história de Moisés fazendo os milagres diante de Faraó, os magos fizeram o mesmo também. Então a gente percebe que essa moça também adivinhava. A gente entende, né, que existe esse poder espiritual das trevas, mas a gente também sabe que o poder espiritual celestial dado por Deus é muito maior, porque há poder no nome de Jesus para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então esse é um contexto de sensibilidade espiritual. Estamos em um campo minado e a gente vai sendo discernido pelo Espírito Santo onde devemos pisar e em quem devemos acreditar. Porque Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas e, se possível for, enganariam até os escolhidos, que está dentro de um contexto da expressão, pode se referir até mesmo aos judeus para um tempo futuro, mas a gente tem que saber que há uma astúcia muito grande no mundo, a gente precisa distinguir isso, tá certo? Então, as duas palavras agora são termos mais técnicos, né? Discernir, discernimento. Seu uso geral, discernimento é na vida cotidiana. A capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza. De separar o certo do errado com sensatez. O termo aparece nessa acepção na Bíblia, em 2 Samuel 19 e Jonas 4. Mas no contexto teológico, seu uso é muito mais amplo, como veremos a seguir. Então, na questão secular, o discernimento é a habilidade física. Não é? Você sabe distinguir um violino bem afinado, bem tocado, de um violino mal tocado. Isso é discernimento. Você consegue distinguir um hino cantado afinado e um hino desafinado. Você consegue perceber um pregador que domina o conteúdo e o pregador que viaja quando prega e ele mesmo já está perdido e nós todos nos perdemos junto com ele, é ou não é? Então isso é o discernimento de forma casual, humano. Como nós temos aqui, 2 Samuel 19:35, vai falar de Barzilai, que era um senhor já de idade que ajudou Davi quando Davi fugiu de Absalão para o outro lado do Jordão. E quando Davi retorna, que Absalão já havia morrido, ele recebe o convite de Davi para voltar com ele. Mas aí ele diz assim: não, eu não vou voltar, não vou ficar com você, porque eu não tenho mais idade para discernir o som da música. Então eu vou ser pesado para você, porque eu não vou poder mais contribuir. Foi isso que ele disse, porque agora não tem mais discernimento. Os olhos estão escurecidos, o ouvido está enfraquecido. Tudo nele estava perdendo o sentido pela idade avançada, até o gosto pela comida. Por isso que ele diz que ele não tinha mais capacidade para discernir, sentido humano. A mesma coisa em Jonas 4. Também tem um sentido espiritual, mas faltava o entendimento para aquelas pessoas, porque Deus disse para Jonas: nessa cidade há 120 mil homens que não discernem a mão esquerda da mão direita. Então esse não discernir mão esquerda e direita é nesse sentido de falta de clareza. Por isso que a gente tem que ter informação. Se não tinha divulgação do verdadeiro Deus, eles acreditavam em um Deus que aparecesse. Foi isso que Deus disse a Jonas. Então esse é o sentido mais prático e humano a respeito do discernimento.
Tem pessoas que têm uma doença física em que essa pessoa não tem capacidade em si de distinguir o lado esquerdo do lado direito, uma questão de lateralidade. A pessoa não sabe perguntar qual o lado esquerdo, em que posição está, não sabe. Assim como existem os daltônicos, que não conseguem distinguir as cores, especialmente o vermelho do verde, que é uma doença típica masculina. Não existe caso de daltonismo em mulheres. Por isso que não existe a palavra daltônica, mas daltônico, que o caso é comum entre os homens, e por isso que alguns não conseguem fazer a carteira de habilitação, porque não consegue discernir, sabe ler, sabe escrever, mas não consegue distinguir o vermelho do verde. Então não pode dirigir porque não vai conseguir parar no semáforo por não saber qual é a cor que está ali naquele momento. Continuando aqui então, o verbo discernir, no Novo Testamento grego apresenta 2 verbos traduzidos, em nossas versões bíblicas por discernir, que é anacrino, e diacrino. O significado do primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar, e aparece também com o sentido de discernimento. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir, que é 1 Coríntios 11 e 29. Então, o primeiro verbo aqui, que é o anacrino, tem o sentido de simplesmente perguntar, interrogar, examinar, assim por diante. Aquilo que os bereanos faziam quando Paulo pregava, eles examinavam na Bíblia ou na Escritura, como eles tinham na época, não era uma Bíblia igual a nossa, evidentemente, para saber se aquelas coisas eram assim. Então hoje a gente tem muito ouvido na internet sobre o título bereano, se você é ou não é bereano, e algumas pessoas não sabem o que isso quer dizer. Isso está relacionado a uma passagem de Atos 17, em que os homens de Bereia analisavam na Escritura para saber se aquilo que estava sendo pregado por Paulo realmente competia à palavra de Deus e estava sendo embasada. Por isso que tudo que a gente fala deve ter um embasamento teológico bíblico, para que as pessoas não se firmem em experiências. Paulo disse aos Coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, falando uma linguagem erudita muito alta, mas em espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras. Então hoje nós temos a palavra de Deus, que é o próprio poder de Deus, que é o Evangelho eterno, que é propagado e deve ser propagado na íntegra, como está na Bíblia. Para quê? Para que as pessoas que ouvem o Evangelho não se firmem em filosofias. Porque não fiquem firmados em apenas tradições ou em experiências pessoais, mas que a sua fé esteja embasada na palavra. Quando a fé é embasada na palavra, vem a tempestade, vem o vento, vem as falsas heresias e você, as heresias, você não cai. Por quê? Porque cavou e colocou a casa sobre a rocha. Então assim, embaixo da casa que foi feita sobre a areia, tinha rocha, só que tinha que cavar. Então é isso que a gente faz. A gente cava para achar um lugar firme, para sustentar a sapata que vai ser feita uma construção. Para quê? Para que a nossa construção não apresente rachaduras. Então às vezes tem pessoas que começam bem a fé cristã, mas chega lá na frente e não tem discernimento e fica confuso no meio de tantas propostas teológicas e no meio de tantas opções de igreja hoje, que é um buffet espiritual, como dizia o pastor Jordão. Um buffet espiritual. Você se serve e come o que quer. E às vezes aquilo que eu quero não é o que eu preciso. E aí a gente vai no buffet e só quer carne. Mas a gente precisa do verde também. A salada, a rúcula. E aí a gente não quer a rúcula. A gente só quer a gordurinha da picanha. Mas Deus às vezes nos dá a rúcula porque sem ela a gente não vive. É a mesma coisa o remédio que é ruim. Quem quer tomar Tilenol? Quem quer tomar o paracetamol líquido? Quem quer tomar? Ninguém quer. Mas é necessário por causa da doença. Então isso é importante para que haja um discernimento espiritual. Ser bereano. O segundo ponto fala o substantivo discernimento. O termo grego é diácrisis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento e em cada uma delas o significado é diferente. Uma vez com o sentido de briga ou julgamento, outra como distinção, em que se julgam pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provêm de Deus. E finalmente para discernir entre o bem e o mal. Então essa palavra diacrisis, que ela se torna um substantivo, está relacionado a um julgamento, a uma briga,